de fake news. Porque é questão muito fácil. O povo tem que ser protegido de fake news. Para mim, o povo tem que ser protegido na sua vida. Do crime organizado. Ele tem que ser protegido do crime organizado, da saúde, tem que ter segurança. E, principalmente, o que é mais importante para o cidadão? Ser protegido de fake news ou ser protegido de prisão arbitrária? Pois é. Por quê? Eu pergunto isso. Porque o defensor público da União, Gustavo Ribeiro, que atua no STF, faz parte da equipe que está recebendo os casos dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, ele disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que parte de um grupo de 250 denunciados ficou sem direito à sustentação oral em suas defesas devido a um prazo inferior a 24 horas concedido pela Corte à Defensoria Pública. Aspas. Nos intimaram poucas horas antes de começar o julgamento. São 250 nesse grupo. Nem todos são patrocinados pela Defensoria, mas muitos são. Temos que olhar um por um, ver quais são da Defensoria e, a partir daí, enviar as defesas, ainda que sejam parecidas. Elas têm que ser feitas e enviadas individualmente. E quem é advogado sabe o inferno que é fazer protocolo no sistema de peticionamento eletrônico. É um caos. É um caos. Quando funciona, quando Nossa Senhora, e quando é o sistema federal ainda é pior que o do TJSP, que é o melhor deles. Bom, já o advogado Cláudio Caivano disse que cerca de 100 defensores tiveram prazo para apresentar sustentação oral e cada um gravou um vídeo de 15 minutos, postando no sistema do STF. É quem que garante, né? Segundo o advogado, as gravações deveriam ser ouvidas e assistidas pelos ministros, mas isso não aconteceu. Aspas. 3 minutos depois do prazo, o último advogado entregou o vídeo às 23 horas e 57 minutos do dia 16. À meia-noite do dia 17, o ministro Alexandre de Moraes já tinha apresentado seu voto com 24 laudas, que um vídeo de 15 minutos não foi visto em 3. E se foi visto em 3, né? Vamos falar que foi naquela velocidade que fica com a voz do Marquito, fica... né? Não dá para você ter raciocinado. Bom, enfim, ele nem levou em consideração as defesas dos advogados. Isso é claro, é matemática. É matemática. Ou pré-julgamento. Diante disso, mais de 50 advogados dos presos do 8 de janeiro foram ontem ao Congresso para denunciar, abro aspas, ilegalidades, abusos e desvirtuamento de procedimentos e garantias constitucionais, fecho aspas, por parte do STF. Eles reclamam que estão sendo calados pela Corte. Cadê a OAB? Cadê a OAB? Cadê o Instituto Prerrogativas? Cadê a Associação Brasileira de Imprensa? Onde que ela está? Imprensa, cadê o OAB? A imprensa acabou, Catrinho. É assim. Só a imprensa que acabou? Não. Só a imprensa que acabou? Não, me respeite. Aqui tem jornalismo independente. Me respeite. Eu vou lhe dizer uma coisa. O dano que está sendo impingido à imagem do Supremo Tribunal Federal, se não for um dano irreversível, é um dano de difícil reversibilidade. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, cujo dever constitucional é o de garantir e proteger a Constituição Federal contra violações, de garantir os princípios constitucionais. Quando se admite que uma denúncia seja recebida com o prazo de defesa sendo um prazo apenas formal, sem que haja fundamentação para o recebimento dessa denúncia, nestas 24 laudas tem que estar explicitado e tem que estar enfrentados os argumentos de cada um desses advogados, como demonstração na parte da fundamentação que essas defesas foram lidas e não simplesmente ignoradas. A exigência da defesa preliminar, defesa prévia ao recebimento da denúncia, não é uma exigência de uma mera formalidade. Não, o ato de recebimento de denúncia é um ato violentíssimo, de agressão ao direito constitucional, torna a pessoa da condição de suspeita e denunciada para a condição de ré. E esse tem um enorme gravame de natureza moral.
Então, não se pode admitir o recebimento de uma denúncia sem a leitura das peças de defesa. Agora, a gente vê tudo isso, né? Eu vou fazer um apanhadão para tudo e para quem está em casa ver também, porque parece que o regime de 64 era mais cortês. Porque a gente está vivendo uma época com efeitos de um ato institucional sem a cortesia da institucionalização do ato. E o que essa PL quer fazer é deixar uma brecha para que esse ato seja institucionalizado. Mas está todo mundo com pressa. Não sei por quê. Porque ninguém explica para o povo. Então, para o povo entender, né? Os crimes estão no Código Penal. E como você condena alguém por um crime, processa, investiga, etc., está no Código de Processo Penal. Um Código Penal sem o Código de Processo Penal é um código autoritário. E um Código de Processo Penal sem um Código Penal é inútil. Então precisa dos dois na democracia. Sim. O que o Código... Aconteceu um crime ou suspeita-se de um crime, vai se processar alguém. Então lá, o conjunto dos dois. E que o processo, que é o garantidor da qualidade democrática do Estado, sim, ele fala assim, quem é o juiz que deve julgar? Isso já não foi respeitado, porque não deveria ser o STF, deveria ser a Justiça Federal do DF. E não é avaliação nossa, 2 ministros do STF reconheceram Não, sim. não é avaliação nossa, nem de dois, nem minha, nem na, é avaliação da lei. Do próprio STF. É avaliação da lei. A não ser que venham com uma informação que todo mundo desconhece, porque tem muita coisa no escurinho nesse país, né? Muito Mr. M. Precisava de um Mr. M em Brasília. Um Mr. M, para a gente saber como é que consegue esses truques. Você está falando de processo penal? Para começar a falar de processo penal, nós temos que falar de competência. Exato. Primeira coisa, começa daqui. Exatamente. Competência jurisdicional. É esse bunch que eu estou fazendo. Então, assim, o Código de Processo, ele fala, competência, quem vai julgar? É quem vai julgar. Então, isso já não é, porque era a Justiça Federal, a primeira vara da Justiça Federal, mas não, já foi. Começou errado aí. Depois... Então já começou violando um princípio constitucional. O princípio do juiz natural. A Constituição Federal diz que todo cidadão e toda cidadã tem o direito constitucional de ser julgado pelo juiz com competência fixada previamente pelas leis. Nada, cabeça. Não? Traduzindo para o Renato. É isso aí. Foi muito complicado? Assim como cidadão. Simplifica, porque eu tô deixando grosso modo. Eu achei que estava sendo didático. Assim como o cidadão não pode escolher o seu juiz, o juiz não pode escolher o seu réu. É tão simples quanto isso. Exatamente, exatamente. Parabéns. Ó, né? A gente não está falando de pet, ninguém é pet de ninguém. Pet, né? Você escolhe o seu pet, né? E o pet não te escolhe. São as regras. Então, assim, nós, o povo é que é o pet. As regras escolhem quem é o juiz. Então, assim, grosso modo, a lei processual que garante a democracia, né? Sim. Numa perseguição, condenação criminal, ela fala assim, quem é que vai ser o juiz? E não sou eu que estou falando, não é nenhum outro ministro, é a lei que fala que não devia ser ele. Não devia ser lá. A Constituição Federal e a lei dizem... Você está complicando pro povo. É assim, ó, a lei fala que não é ele. E aí tá... Nosso espectador entende. Aí o povo entende. A lei fala... Aí o que a lei fala também? Que todo mundo tem direito a recorrer de decisão. Só que o que acontece? Tendo desrespeitado essa primeira regra, né, de que o juiz não era ele, o que acontece? As pessoas perdem o direito de recurso. Sim. Porque não se pode entrar com habeas corpus. O que é habeas corpus? Você está preso, você impetra um habeas corpus para falar, olha, essa prisão aqui ela não está de acordo com a lei, eu tenho que ser liberado. Agora, quando a sua prisão é determinada por um ministro do STF, você não pode pedir habeas corpus, súmula 136 do STF. Né? Aí também está errado aqui nesse ponto. Aí mesmo assim, mantém-se a prisão da pessoa, que também está errado. Porque não tem, né? O Supremo não poderia estar julgando. Exatamente, não tem os dois requisitos. Não tem os dois requisitos da prisão temporária, que é a materialidade, que aquela pessoa realmente pode ter sido autora do crime. Na maioria dos casos, as petições não individualizaram as condutas, como disseram os defensores, a imprensa. E também não existe perigo de liberdade dessas pessoas. Bom, então já está errado aqui. Só um complemento nisso, Pavinato. Claro.
que os crimes também têm que ter penas compatíveis com a prisão preventiva. E aí vem a associação criminosa, que é diferente do crime multitudinário, que o Capês fala que é o quê? Crime de multidão. Uma coisa é associar um crime de associação que tem que ser comprovado que tinha essa finalidade. Estabilidade. A outra coisa é ser uma multidão cometendo um crime ao mesmo tempo. Porque não tem o requisito nem de pena mínima. Com advogado? Fica muito juridiquês. Aí chega no final agora. Aí o ponto final. O Supremo é a última etapa. O ponto final é o seguinte: não podia ser ele, não podia ser este tribunal. A pessoa perdeu o direito ao recurso sagrado, perdeu o direito ao habeas corpus, que é a base, né, de toda a democracia, está presa ilegalmente, e agora, na hora de apresentar a defesa, se fere o principal, que é o direito à ampla defesa. Lembremos, senhores, que a Lava Jato, muita gente da Lava Jato foi posta na rua porque não se abriu prazo para as pessoas mencionadas em delação. Sim. Agora, não se abriu prazo para o próprio réu? Não se respeitou a descrição individualizada da conduta. O que vale nesse país? Esse é outro motivo. Tem gente que, por estar acampado, foi preso. O Supremo acaba de rejeitar uma denúncia contra um senador muito importante, que já foi presidente do Senado Federal, por falta de devida fundamentação no recebimento da denúncia. Ele acabou de trancar o processo. Capês, no voto divergente do André Mendonça, salvo engano, tem um caso muito emblemático de um manifestante do Rio de Janeiro que não existem provas nem de que ele estava no local. Que pedem cópia das imagens para ter certeza que ele estava lá. E ele foi denunciado. Sim. Ele foi aceita a denúncia. Gente, eu quero perguntar para vocês, por favor, você sabe que eu até repito, a gente está falando aqui, a gente está vendo que a vergonha já está instaurada. A gente está vendo que a gente está prestes a entrar numa... Não é vergonha, não, é o terror. Uma ditadura. É o terror. A gente está vendo que a gente está prestes a entrar numa ditadura. A censura já está acontecendo. Aí a gente sempre fala, mas as coisas não são feitas. Então a pergunta que eu pergunto para vocês, como juristas, todos aqui, o que pode ser feito? Porque todos os absurdos estão acontecendo na cara do cidadão. Eu estou vendo, vocês estão vendo, a gente está falando, a gente não para de falar, mas as coisas não mudam. O que pode ser feito? Porque hoje nós temos as redes sociais que conseguem expor a pouca vergonha que acontece no Brasil. Já, a gente sabe que se depender de tudo isso que a gente está falando, as redes sociais elas serão caladas, principalmente as de direita. E aí, esses absurdos nem aparecer mais pro povo, eles vão. E aí, dá para fazer tribunal penal internacional nisso aí? Não, tem um caminho prático que seria efetivo se tivesse gente séria. Que falam lá no Senado que o Marinho teve apoio na presidência da maioria de direita, aquilo tudo. Se o Senado fosse comprometido hoje sério com a pauta da direita, que estivesse olhando esse tipo de situação e quisesse mostrar um recado para os seus eleitores, teria, primeiro caminho, bloqueio de pauta, já começa a não votar mais nada. Segundo, impedir presidente de nomear advogado pessoal como ministro do Supremo ou maior. Mas de manobra para presidente do... Nós vamos entrar nesse tema, não adianta já não. E terceiro, impeachment de ministro cabe perfeitamente quando está desvirtuando a conduta. O grande problema... Mas vai ser respeitado? É isso que eu estou perguntando. Vai ser respeitado? Vai. Se o Senado vota, tem que ser respeitado. O problema é que aqueles políticos que contaram com o seu voto aí de casa, que você acreditou que ele era um político comprometido com a pauta do que você acreditava, está mais preocupado em receber dinheiro de emenda do que votar com as convicções que você acreditou que ele tinha. Mas tá bom, Bissoli, mas e se tiverem os votos? Porque a gente escutou do ministro da Justiça que se o Congresso não aprovar, mesmo assim vai haver o projeto de lei. Desculpa, essa é a desculpa que o seu congressista quer que você acredite que não adianta ele fazer nada. Na verdade, ele está cantando assim. Então ele está cantando assim. Emenda, se ele não te ama. Não, Pavi, mas agora, por favor, muito sério mesmo. Então, se os senadores e os deputados, eles se mobilizarem... Eu vou chorar aqui. Mas então, eu quero saber isso. A gente pode acreditar... O poder mais forte da República não é o Executivo nem o Judiciário, é o Legislativo. Mas não é isso que a gente vê hoje, Bissoli. Por quê? Hoje é o Judiciário. Porque por interesse prefere que você quer que eu faça? Mas para isso basta ver como foi a Não. A pergunta que eu faço é... Não tem resposta. Se senadores e deputados votarem em sua maioria, vai ser respeitado? Pra mim não vai. Pelo que eu vejo no Brasil, não vai. Na sua maioria o quê? Vai, senão seria golpe. Tudo. A PL da censura, por exemplo. Se eles votarem contra... Mas ninguém pode responder a sua pergunta. Mas então o povo não tem uma resposta. Primeiro eles têm que rejeitar ou aprovar o projeto.
Só depois que o Poder Judiciário vai se manifestar sobre a ausência de lei ou sobre a lei que foi aprovada. Então você pode responder se eles rejeitarem. Se os senadores e deputados rejeitarem a PL da censura, o Judiciário pode atropelar, que é o que eu acho que vai acontecer. O que o Congresso... Você quer saber o que o Congresso pode fazer? Não pode. Isso, o que o Congresso pode fazer? O que a Câmara dos Deputados pode fazer? Isso. A Comissão de Constituição e Justiça deve convidar o representante do Google, representante do Telegram, representante do Instagram, para ouvir a oposição deles e dar a resposta institucional. Não é institucional. É a resposta que está dentro do poder de cada parlamentar. Do contrário, qual seria a alternativa? Dentro do jogo democrático não há outra alternativa. Existe porque a nossa Constituição ela prevê a existência de 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Que um está esvaziado. Isso significa que um deve frear o outro. Basicamente é isso. O Bissoli colocou aqui uma coisa muito importante. O Senado pode abrir o processo de impeachment contra o ministro do STF. Só que isso não é feito nunca. Nós estamos debatendo aqui o 8 de janeiro, por exemplo. A CPMI do 8 de janeiro, da qual a gente tanto esperava, a CPMI na qual a gente teria as respostas para a omissão do Dino, para a participação de membros do governo no sucesso desses atos, o Senado ele já cedeu 2/3 das vagas para membros da base do governo. Então, essa mesma direita que entregou uma votação expressiva para o senador Marinho, demonstrando que Lula teria dificuldades, supostas dificuldades do Senado, está agora totalmente desorganizada e está entregue também ao governo. Diego, sabe o que a gente vê? É uma bancada que tem quantidade, mas não tem qualidade, tem interesse. Tem interesse no lugar de qualidade. Se você não pressionar o seu parlamentar, isso não funciona. Não tinha deixado sair de pauta naquele dia o projeto. Você era adiado. Tinha votado contra. Sim. Votado. Porque a urgência tem que ser... Aí vem os deputados, foi uma vitória da direita. De jeito nenhum. Vitória da direita. Fora... Só se tiver uma vitória que seja de direita que estava lá com eles. O baixo nível das reuniões das comissões parlamentares, quando vão autoridades, ministros prestar depoimento, um xingando o outro o Nicolas, que foi ofendido por aquele deputado Janones. Chupetinha. Isso não é nível para um Congresso Nacional, para uma Câmara dos Deputados. Quer dizer, é humilhante para a imagem do país perante o mundo. Realmente, como disse o Marechal de Gaulle, diz lá, o Brasil não é sério, então nós estamos mostrando falta de seriedade. E a gente olha tudo